E nós vamos começar com uma observação que pode parecer redundante, mas creio que é da mais alta importância. Quando Paulo diz aqui no verso 18, enchei-vos do Espírito, na verdade, quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, a própria figura que ele usa aqui, encher-se do Espírito, pode passar a impressão que o Espírito Santo é um líquido, ou um gás, ou uma força, e que nós somos um vaso. Não é isso que parece? Quando ele diz enchei-vos do Espírito, dá a impressão de que nós somos uma espécie de receptáculo, um vaso, e que o Espírito Santo é uma coisa que é derramada dentro de nós. Nada mais longe da verdade. O Espírito Santo não é uma coisa, ele não é uma força, ele não é um gás, ele não é um espírito, não é uma força como a eletricidade, é isso que eu queria dizer, não é alguma coisa que Deus pega e derrama dentro de nós. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós estamos falando aqui do próprio Deus, Deus Espírito Santo. Por que isso é importante? Porque se você não entender isso, que ser cheio do Espírito Santo é você estar cheio da terceira pessoa da Trindade, se você imaginar, até inconscientemente, que o Espírito Santo é uma coisa, como um gás, um líquido que é derramado, você pode perder de vista uma questão crucial aqui. Ou seja, não é você que controla o Espírito. Ele não é uma coisa que está debaixo do seu controle. Mas é exatamente o contrário. Se ele é a terceira pessoa da Trindade, ser cheio do Espírito Santo significa que ele vai controlar você e não você controlar ele. Eu estou dizendo isso porque você vai ouvir pregador na televisão tratar o Espírito Santo como ele se fosse uma coisa. Ele vai soprar o Espírito Santo, ele vai girar o paletó e jogar em cima do povo como se fosse o Espírito Santo. Ele vai marcar a hora para o Espírito Santo fazer cura, fazer sinais e prodígios, como se eles tivessem controle sobre o Espírito Santo e pudessem dizer ao Espírito Santo a hora que o Espírito Santo vai curar, vai agir, fazer sinais e prodígios. O Espírito Santo não é uma coisa que está à disposição de crentes super especiais ou pregadores super poderosos que vão dizer a ele o que é que ele vai fazer, quando vai fazer e da maneira que ele vai fazer. Não. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Quem está no controle é ele. Ser cheio do Espírito Santo não significa você ser tão poderoso que você vai começar a mandar em Deus. Mas é o contrário. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós estamos, mais submissos nós estaremos. E mais guiados seremos e controlados seremos por Deus. Então, essa distinção inicial é extremamente importante. Segunda coisa que é importante dizer aqui é que, embora Paulo não chame o Espírito Santo aqui nessa passagem pelo seu nome completo, o nome completo dele é Espírito Santo. Ele disse apenas enchei-vos do Espírito, mas ele quis dizer enchei-vos do Espírito Santo, porque esse é o nome. Ele é chamado de Espírito Santo para fazer um contraste e uma definição clara com relação ao espírito humano, que é o nosso espírito, e que é manchado pelo pecado, e aos espíritos imundos, aos demônios. O mesmo nome é dado na Bíblia para essas três coisas. Se você for procurar no original grego, a mesma palavra que é usada para se referir ao Espírito Santo, Espírito de Deus, é a mesma palavra usada para espíritos imundos e a mesma palavra para o espírito humano. Então, para diferenciar, Paulo chama o Espírito Santo, ou adjetiva o Espírito com aquela qualidade que lhe é mais peculiar, que é santidade. Ele é o Espírito Santo. E de cara, você já vai saber que o primeiro efeito do controle dele em sua vida, qual será? Santidade. Eu sei que tem muita gente que vai dizer que se o Espírito Santo encher você, você vai sentir um monte de coisa e vai ver um monte de coisa e vai fazer um monte de coisa. Não vai faltar pregador dizendo isso para você. Eu prefiro ficar com Paulo. E com a Escritura que diz que ele é santo e que, portanto, o efeito principal de você estar debaixo do controle da terceira pessoa da Trindade vai ser a santidade de vida. Podem acontecer experiências? Pode. Pode acontecer você ver coisas, sentir coisas, experimentar coisas? Pode. Mas elas não são essencial e elas não querem dizer nada. O que de fato vai comprovar a sua plenitude, que você está guiado pelo Espírito Santo, é que essa qualidade dele, isso que ele é, vai se manifestar na sua vida. Vai transparecer na sua vida. Santidade. Tá certo?
São duas observações iniciais e agora vamos para a primeira pergunta. Não é? O que é que significa, então, ser cheio do Espírito Santo? Eu acho que o contraste que Paulo faz aqui já nos ajuda. Quando ele diz assim, não se embriague com vinho, e pode ser cerveja, uísque, cachaça, cana, o que for. Né? Não se embriague, né? com qualquer coisa. Quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele está fazendo um contraste entre uma pessoa que está cheia de álcool, de vinho, e uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Mas esse contraste ele só pode ser válido se tiver um ponto de comparação. Que a gente sabe disso, né? Não adianta você comparar ou fazer um contraste entre o carro e uma maçã. Porque né, não dá, né? São duas coisas completamente diferentes. Mas existe uma semelhança entre alguém que está embriagado e alguém que está cheio do Espírito Santo. Por isso que ele pode fazer o contraste. E o que é que essas duas coisas, essas duas pessoas têm em comum? O que é uma pessoa que está embriagada? É uma pessoa que bebeu tanto que o álcool subiu até a sua cabeça e influenciou de tal maneira que os seus pensamentos, ações, reações, decisões, sentimentos, todos estão afetados pelo álcool. A ponto de que uma pessoa que está muito embriagada, ela às vezes nem lembra o que é que ela fez quando vem a ressaca, né? Quando passa, ela fica até assustada quando o pessoal diz, olha, você quebrou tudo, né? Então, ou fez isso, disse bobagem, fez um monte de palhaçada. Puxa, eu fiz isso, fez sim. Porque ela estava influenciada pelo álcool. Então, fazendo a comparação, guardadas as devidas proporções, está cheio do Espírito Santo, é de tal maneira estar influenciado por ele, que suas palavras, ações, reações, decisões e sentimentos vão refletir a presença do Espírito e a ação dele em você. Então, a gente já sabe o que é por essa comparação que Paulo está fazendo aqui. Agora tem uma diferença. Paulo diz que não se embriague com vinho, porque a dissolução, a palavra dissolução no grego significa desperdício. E a gente sabe que uma vida que é dedicada ao álcool, ela é uma vida que está desperdiçada. Ela não somente se desperdiça, mas desperdiça a vida dos outros e quem está próximo. Então é uma vida dissoluta, que acaba em nada, que só traz prejuízo. Ao contrário, quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais proveito você terá. Ou, por assim dizer, uma pessoa que está cheia do álcool, ela perde o controle. Mas quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais controle você vai ter. Não é interessante que um dos frutos do Espírito é domínio próprio? Não é interessante isso? Algumas pessoas não entendem esse ponto tão claro aqui. E elas acham que quanto mais cheio do Espírito Santo alguém tiver, mais coisa estranha vai fazer. E aí, no nome do Espírito Santo, planta bananeira, ri, cai, prega na parede, faz trenzinho de Jesus, vê coisa, imagina coisa. Não já viram gente? Tem pastor peão, já viu pastor peão? Quando fica cheio do Espírito Santo, fica rodopiando. Procura na internet, você vai ver. Né? Gente latindo feito bicho, latindo feito animal, mugindo feito vaca e dizendo que aquilo é o Espírito Santo. Mas espera aí, gente. Dissolução, quem faz é o álcool. Mas quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais gente você vai ser. Mais normal você vai ser. Mais humano você vai ser. O Espírito Santo restaura em nós a humanidade original, na verdade. Mais do que isso, ele coloca em nós a humanidade do Senhor Jesus, a sua perfeita humanidade. Amar de verdade, sentir de verdade, apreciar de verdade, reagir da maneira correta. Então, longe de ser algo que a plenitude do Espírito vai fazer a gente fazer coisas absurdas, ao contrário, vai nos ensinar a ser gente. Humanos, como Deus quer, a imagem e a glória dele, de fato, refletidos em nós. E às vezes não há nada de extraordinário nisso. O que acontece é que as pessoas identificam a ação do Espírito Santo somente no sobrenatural. Se não tiver sobrenatural, não tem Espírito Santo. Me diga onde está isso na Escritura. Me diga onde está isso na Escritura. Na verdade, Deus age muito mais frequentemente pelos meios normais e naturais em nós, através da sua providência e dos turnos da história e do dia a dia, do que através de visão de anjos ou de mensageiros celestiais, de sonhos e coisas dessa natureza. Terceira pessoa da Trindade, que é santa, que toma controle de nós. É isso que significa estar cheio do Espírito Santo. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui. Todo mundo sabe que quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso.
e ele escreveu uma outra carta que é considerada irmã gêmea da carta aos Efésios, que é a carta aos Colossenses. Então, se você abrir sua Bíblia aí em Colossenses, você vai ver que tem uma passagem, você vai ver a passagem gêmea dessa, Colossenses 3, de 16 em diante. Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. Perceberam? É igualzinho ao que a gente leu. Voltando lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, falando entre vós com salmos, dando sempre graça, é a mesma coisa. Aí ele continua. No verso 18, voltando aqui para Colossenses 3,18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, maridos, amai vossa esposa, filhos, obedecei aos vossos pais, pais, não irritei os vossos filhos, servos, obedecei em tudo, está vendo? É a mesma coisa, só que mais resumida, não é isso? Em Colossenses. Mas é a mesma coisa, porque Paulo escreveu essas duas cartas ao mesmo tempo. Então, elas assim, elas são quase que um espelho da outra. A diferença é que em Efésios o foco é na igreja de Cristo e em Colossenses o foco é na pessoa de Cristo. Porque eram dois auditórios diferentes, Paulo tinha duas intenções diferentes, mas ele está dizendo basicamente a mesma coisa. Agora, você percebeu qual é a grande diferença entre as duas passagens? É que em Efésios 5 ele diz, enchei-vos do Espírito. Mas quando você chega em Colossenses, o correspondente a encher-se do Espírito que é? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, para o apóstolo Paulo, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio da palavra de Cristo era uma e a mesma coisa. E isso nos traz uma informação muito importante. Você não pode separar a palavra do Espírito e o Espírito da palavra. Ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa de ter a palavra de Cristo habitando ricamente em você. Infelizmente, hoje, há essa dicotomia. As pessoas querem separar as duas coisas. Querem dizer assim, eu quero o Espírito, mas eu não quero a palavra. Eu quero ter experiências, eu quero sentir o mover de Deus, eu quero estar na unção. Mas estudar a Bíblia que é bom? Não quer. Não quer doutrina, não quer ralar na palavra, né? Não quer estudar a palavra de Deus, não quer de fato se dedicar a compreender os ensinamentos de Deus. Mas também existe o erro contrário, existe o erro oposto. É que você quer doutrina, você quer estudar, você quer pesquisar, você quer aprender, você quer teologia, mas você também não quer se preocupar em procurar o controle do Espírito Santo e uma vida na plenitude do Espírito Santo. É outro erro igualmente perigoso. Nós queremos as duas coisas. Nós não podemos separar as duas coisas, porque a espiritualidade que não está centrada numa teologia correta, que não está centrada no ensinamento correto, ela vai virar misticismo, gente. Ela vai virar misticismo, vai virar superstição. Ela precisa estar enraizada na revelação de Deus, na palavra de Deus. E uma boa teologia que não é regada pela presença do Espírito, ela vai virar uma ortodoxia morta, que não vai levar a lugar nenhum. Então os dois extremos são perigosos. E aqui, quando a gente compara Efésios com Colossenses, a gente vê que Paulo quer manter estas duas coisas juntas. As duas coisas juntas. Vida no Espírito, associada com a plenitude da palavra de Deus no seu coração. Então é isso que significa estar cheio do Espírito Santo. Controlado pelo Espírito de Deus, debaixo da sua ação, e ele faz isso mediante a palavra de Cristo que nós temos aqui registrada na Escritura. Não temos Jesus nos falando diretamente hoje, mas a palavra dele está aqui. Então o Espírito de Deus, pela palavra, nos instrui, nos santifica, nos guia, nos comunica a vontade de Deus, nos repreende, nos corrige, nos exorta, enfim, nos faz crescer na vida cristã. É isso que nós queremos aqui.